Boa tarde, pessoal do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula para vocês, tá? Nós tivemos aí um atrasozinho para colocar essa aula essa semana devido ao planejamento, fechamento de notas, feriados, mas estamos aqui. Essa aula de hoje vai ser de literatura, tá? Eu vou falar das características do romantismo. A gente fez uma pequena introdução no romantismo com aquele texto no primeiro bimestre, que eu perguntei para vocês alguma coisa sobre ser romântico, sobre o conceito de romantismo, tá? Então, vamos abrir aqui a apresentação, só um momento. Bom, então as características do romantismo. Primeiro é necessário que a gente faça uma divisão entre a palavra romantismo com letra minúscula e romantismo com letra maiúscula. Tá? A palavra romantismo, minúscula, ela designa uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a realidade. É uma atitude que sempre existiu, independente da época. O romantismo, ele existe em qualquer época. O comportamento romântico, ele caracteriza-se pelo sonho, pelo devaneio, por uma atitude emotiva diante das coisas. Esse comportamento pode ocorrer em qualquer época da história. Nesse sentido que se fala nos dias de hoje, em música romântica, cinema romântico, conto romântico, quando Gabriel na sala fica todo emocionado com algum assunto, a gente fala, o Gabriel está romântico hoje. Já o termo romantismo, com a letra maiúscula, ele vai designar uma tendência geral da vida e da arte. Portanto, ele vai nomear um sistema, um estilo delimitado no tempo, com um movimento histórico. O romantismo surgiu lá na Alemanha e na Inglaterra no final do século XVIII e predominou na primeira metade do século XIX. No resto do mundo. Em Portugal, a partir de 1825 e no Brasil, o início foi em 1836. Gente, primeiro vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Por que é tão importante falar do contexto histórico? Para a gente identificar os valores e as atitudes culturais, certo? E como isso vai influenciar o escritor. Principalmente os escritores românticos, eles vão ter uma forte influência do momento que a Europa está vivendo. O romantismo está relacionado a dois grandes acontecimentos que mudaram a face da Europa. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Vocês sabem tudo sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial? Para quem não sabe, para quem não lembra, ou para quem sabe mais ou menos, eu estou dando uma sugestão de 2 vídeos aqui, de uma mocinha super simpática. Ela fala em 5 minutos sobre a Revolução Francesa e em 5 minutos sobre a Revolução Industrial. Que eu sei que vocês cheia de coisas para fazer, então eu procurei algo bem rápido, que é só para vocês darem uma relembrada no assunto que vocês já estudaram lá no Fundamental, certo? Então, tanto a Revolução Francesa quanto a Industrial, elas são responsáveis pela consolidação da burguesia. A burguesia que ascende, né, e vai se filtrando aos poucos na aristocracia e começa a dominar tanto a vida política como social e econômica. E isso tem um forte contexto para o mundo, tá? As origens do movimento do romantismo estão ligadas à decadência da nobreza e à ascensão dessa burguesia europeia. Os ideais da Revolução Francesa, igualité, liberté e fraternité, traduzidos igualdade, liberdade e fraternidade, são considerados ideais românticos. Por quê? Porque são ideais. Então, o movimento romântico ele vai estar sempre ligado com essa ideia de idealização. O individualismo, ele é estimulado nesse momento pela essa economia de livre iniciativa. A gente tem a Revolução Industrial e começa a aparecer o capitalismo, né? E o capitalismo é muito individual, é o meu lucro, a minha empresa, né? A minha venda. E esse individualismo, ele vai se transportar e vai se tornar um valor essencial para a sociedade da época. Tá? Então, portanto, o progresso político, econômico e social da burguesia, que preparou o terreno para o surgimento de um fenômeno cultural baseado na liberdade de expressão, na supremacia do indivíduo, na desobediência dos padrões pré-estabelecidos. O movimento romântico, lembra que eu falei para vocês, eu sempre falo em aula, o movimento sempre nega o anterior. Então, o movimento romântico vai ser uma desobediência de tudo que já tem pré-estabelecido, de clássico, de vindo herdado lá dos gregos, dos ideais gregos, né? Foi o movimento porta-voz da Revolução Francesa, certo? Ele está no momento da Revolução Francesa. E o que é a Revolução Francesa? Um ato de rebeldia. A burguesia, né, se rebelando contra os poderes dos monarcas. Então, esse movimento então foi porta-voz da Revolução, acreditando que surgiria dessa Revolução um mundo novo, mais justo, mais equilibrado. Rebeldia é a palavra que resume esse primeiro momento. Então vamos falar um pouquinho das manifestações artísticas, né?
além da literatura, a gente tem outras manifestações artísticas. A rebeldia romântica, ela manifesta-se na arte pela ruptura com os padrões clássicos, como eu falei agora há pouco, e neoclássicos até então na moda. Na pintura, na escultura e na arquitetura, vamos falar dessas três. A pintura romântica expressa, sobretudo, a liberdade de criação. Abandono de regras anteriores. Acrescente-se a isso o individualismo romântico. E o resultado é uma maneira predominantemente emotiva de representar a realidade. Porque o romântico ele vai estar centrado no que ele sente. O individualismo. A escultura e a arquitetura registram pouca novidade. Observa-se, a grosso modo, a permanência do estilo anterior neoclássico. Então, tanto a escultura como a arquitetura não vão ter grande influência desse movimento. Na verdade, vai se retomar um estilo gótico e vai se chamar de neogótico. Porque como o romantismo tem esse, depois eu vou falar mais pra frente, tem o mal do século, tem algumas ideias aí ligadas depressivas, o gótico, assim, ele acaba traduzindo o que os românticos pensam. Na música, as regras clássicas eram rígidas e o compositor devia obedecê-las. Os compositores românticos abandonam essas fórmulas, pois eles queriam transportar para a música suas paixões e aflições, mas também o seu nacionalismo e as suas aspirações políticas, porque é um momento muito político, não vamos esquecer disso. Vamos falar agora de literatura, então. Na literatura, a gente vai falar do escritor nesse contexto aí social, político, econômico do século XIX, esse momento de revolução política e social e também econômica, Não se pode imaginar que o romantismo tenha sido igual o tempo todo, tá? Ele foi um estilo muito rico, muito diversificado e muitas vezes ele mesmo se contradisse. Apesar de um movimento sempre contradizer o outro, o romantismo às vezes ele vai se contradizer ele próprio. Por quê? Porque ele vai depender do escritor, do local em que vai se manifestar. Ou seja, vai depender do indivíduo e dos seus pontos de vista e valores sociais. Então, se a gente pegar um escritor, por exemplo, em Portugal, ele vai ter uma visão diferente do escritor no Brasil. Que isso eu vou falar mais pra frente, tá? Nós estamos falando aqui de características gerais. 3 componentes resumem o processo criativo dos românticos: paixão, emoção e liberdade. Todos relacionados a uma subjetividade. Subjetividade é o que é relativo ao sujeito, ao individualismo. É tão forte, nunca tinha se notado nada parecido na arte ocidental. Dessa subjetividade, desse individualismo, decorrem algumas características básicas e gerais dos textos românticos. Então, vamos falar dessas características, tá? A primeira delas é a liberdade de criação, que eu já falei um pouco ali na arquitetura e na pintura, e na música. No romantismo, o escritor, ao recriar a realidade, ele não pretende mais obedecer esquemas ou padrões. Por que eu falo em recriar a realidade? Vocês lembram que a literatura é um espelho da sociedade, é uma recriação. Então, os românticos vão rejeitar todo e qualquer modelo. O que passa a valer agora é o que cada um tem de individual, de pessoal, de exclusivo. Para os românticos, expressar-se significa exprimir sua personalidade, independente de qualquer regra. O artista sempre vai recriar a realidade. Lá no classicismo, a recriação, ela obedecia normas, esquemas, padrões, ela recriava o mundo da antiguidade grega. Aqui, a gente vai ter essa quebra, vai ter esse desejo de se mostrar o que a pessoa está sentindo mesmo naquele momento, sem recorrer a outros padrões, impondo sua personalidade. Sentimentalismo é uma característica romântica. Então, a liberdade de criação é a primeira, a segunda é o sentimentalismo. O que é isso? O romântico vale dos seus sentimentos, por acreditar que só assim ele consegue traduzir tudo o que se passa no seu interior. O escritor, agindo assim, atinge mais a emoção do que a razão do leitor, Então, quando a gente lê, a gente fica mais emocionado do que tendo o lado racional. A gente pensa mais no que nós sentimos também individualmente, muito próximo do que o personagem está vivendo naquela história, ou o que o eu lírico está tratando naquela poesia. Há também a terceira característica, que é a supervalorização do amor. É a consequência imediata do sentimentalismo. O amor é considerado como a coisa mais importante da vida. É o tema mais importante do romantismo. Perder o amor significa perder o sentido da vida. Essa perda produz 3 consequências básicas: loucura, morte ou suicídio. Você pode falar, suicídio não é morte também, mas a morte natural, a morte porque a pessoa acaba... Nossa, tem um cachorro muito chato aqui perto, A morte natural, aquela que a pessoa perde o gosto pela vida e morre, ou o suicídio mesmo, quando ela chega a tirar a própria vida. Então, supervalorização do amor.
Esse amor vai ser, como eu falei anteriormente, cada autor de cada lugar vai direcionar esse amor de uma forma. Quarta característica, a idealização da mulher. Para os românticos, a mulher é o objeto do amor romântico. Ela é divinizada, ela é cultuada, ela é pura. Ela aparece muitas vezes envolta no mistério, assim, de sedução, né? A virgindade, ela é pré-requisito quase sempre para que uma personagem se torne uma heroína romântica. Quando vocês forem ler, eu vou colocar vocês em contato com alguns textos românticos, vocês vão perceber essa característica, essa supervalorização aí da mulher e da virgindade dela. Eu coloquei um exemplinho aqui para vocês. É formosa, meu Deus, desde que a vi, na minha alma suspira a sombra dela, e sinto que podia, nesta vida, num seu lânguido olhar, morrer por ela. Então, olha, o desejo de ter essa mulher acima de qualquer coisa. A quinta característica a gente vai chamar de mal do século. Vamos explicar esse mal do século. É a incapacidade de ser perfeito, pois somos humanos, além do desajuste do indivíduo nessa sociedade burguesa, gera uma grande insatisfação, uma grande angústia, melancolia e uma atração excessiva pela morte. Isso tudo é chamado de mal do século. Essa insatisfação com esse mundo, essa angústia de viver nesse mundo, essa melancolia, gera essa atração obsessiva pela morte. Então a gente vai chamar de mal do século. O mal do século, aí eu dividi para vocês entenderem melhor. Pessimismo em relação à sociedade e a si mesmo. Então um exemplo. Vivi na solidão, odeio o mundo, e no orgulho embucei meu rosto pálido como um astro na treva. Olha que pesado, gente. Vivi na solidão, odeio o mundo, né? Então um pessimismo total em relação à sociedade e a ele mesmo. B, ficaram 3 As aí, mas é a B, né? Prazer em sentir-se melancólico e sofrido. Então o romântico, ele tem prazer em se sentir assim. Isso é o mal do século. Invejo as flores que murchando morrem e as aves que desmaiam se contando. Nossa, olha como que o Álvares de Azevedo mostra pra gente um prazer. Ele inveja as flores que vão morrer murchando e as aves que desmaiam se contando. Então, ele tem um prazer nesse mundo interior, vamos falar assim. Uma busca pelo isolamento e solidão. Um trechinho do Gonçalves Dias aí. Ela ama a solidão, ama o silêncio, ama o prado florido, a selva umbrosa. A selva umbrosa é uma selva fechada, né? Então a gente tem aí a busca pelo isolamento, pela solidão. São características do mal do século. Sexta característica, a evasão. Evasão é fuga, né? Então, vivendo em conflito com a sua realidade, o romântico, ele cria mecanismos de fuga. Porque, gente, o romântico, ele vive no mundo sonhador. Ele idealiza tudo. Então, é claro que o mundo real para ele não faz muito sentido. É causa dessa angústia dele, como a gente já viu anteriormente. Então, ele realiza fugas, tá? Ele foge em 3 níveis do seu momento. Há uma fuga, que a gente vai chamar de evasão no tempo, uma fuga que é de espaço, a gente vai chamar de evasão no espaço, e por último, uma fuga que é a mais terminal, que é a fuga através da morte, que a gente vai chamar de evasão na morte. A evasão no tempo conduz a imaginação do escritor e da personagem romântica ao passado histórico do seu país, ou ao passado individual. Essa daqui vai ser bem forte aqui quando a gente for falar de Brasil, tá? Mas é como se o escritor, ele joga o personagem dele para o passado, tá? Ele retrata outros momentos. Desse processo de evasão, a gente vai resultar 2 grandes características aí do romantismo: nacionalismo e religiosidade. Daqui a pouco eu falo um pouquinho delas. Então, evasão no tempo e espaço. Como que ocorre essa evasão no tempo e espaço? Há uma recuperação da cultura medieval no romantismo europeu, tá? Então, assim, vai se buscar como heróis cavaleiros templários, vai se buscar piratas. O filme Piratas do Caribe é um exemplo dessa, mas é um exemplo atual, né? Mas seria isso. Os escritores da época, eles recorrem a momentos que já não existem mais historicamente para fazer essa evasão no tempo e espaço. Eu coloquei um exemplo aí do Alexandre Herculano. Ao som das trombetas que anunciavam o renovar do combate, o cavaleiro negro não tardara a aparecer onde mais acesa andava a briga. Então, cavaleiro é algo do tempo das cruzadas, é algo que a gente vai falar que é medieval, não é moderno, né? Nós estamos no tempo do modernismo, já entrando aí
logo, logo a gente... Desculpa, modernismo não. A gente está na idade moderna, né? Idade moderna na história. Logo, logo vai entrar na idade contemporânea, no século XX. Então, assim, o cavaleiro é alguém que viveu no tempo medieval. B. Exaltação da nacionalidade ou nacionalismo, com a idealização do povo, dos heróis nacionais, da paisagem física. Então vai ser valorizado pessoas, aqui no caso do Brasil vai se valorizar o índio, por exemplo, tá? Mas a gente, como eu falei, já estou querendo adiantar Brasil, mas ainda não. Coloquei um exemplo de literatura brasileira. É um país majestoso essa terra de Tupã. Desde o Amazonas ao Prata, do Rio Grande ao Pará, tem serranias gigantes e tem bosques verdejantes que repetem incessantes os cantos do sabiá. Então, uma idealização do que é nosso, né? Da nossa paisagem física, da nossa natureza. Outra forma de se evadir no tempo e espaço é através da religiosidade, de preferência aquela derivada do cristianismo. Então, outro exemplo do Alexandre Herculano aí. Amo-te, ó cruz, na vértice firmada de esplêndidas igrejas. Amo-te quando a noite sobre a campa, junto ao cipestre alvejas. Amo-te sobre o altar, onde entre incensos as preces te rodeiam. Então, assim, uma valorização aí de momentos que se vive dentro de um templo católico, né? Cristão, vamos dizer assim. Evasão individual no tempo, tá? Como que o personagem se evade, o autor se evade, né? Ele joga o personagem dele para sua infância. Então, saudade e supervalorização da infância. Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. B. Supervalorização do homem em estado selvagem. Um trechinho aí do Almeida Garrett. Naquele rosto, naquele corpo de 16 anos, havia por dom natural e por uma admirável simetria de proporções, toda elegância nobre, todo desembaraço modesto. Mas nessa foi a natureza que fez tudo, ou quase tudo, e a educação nada, ou quase nada. Então aqui a gente valoriza o quê? O estado selvagem do homem. Estou falando que a educação não alterou ele em nada. Evasão de espaço. Como que ocorre essa fuga do espaço? Primeiro, através da exaltação da natureza. Então, Almeida Garrett. Coloquei exemplos para vocês entenderem isso, tá, gente? Era sonhar acordado, este cismar poético diante dos sublimes espetáculos da natureza. É dos prazeres grandes que Deus concedeu às almas de certa têmpera. Então, natureza aí sendo exaltada. B. Valorização da natureza, novamente, como refúgio seguro e sereno. Gente, a natureza vai ser muito importante nesse movimento romântico, tá? Ela é um refúgio para esse desejo de solidão do romântico. Então, vamos ler aqui um trechinho do Almeida Garrett. O Vale de Santarém é um desses lugares privilegiados pela natureza. Sítios amenos e deleitosos, em que as plantas, o ar, a situação, tudo está numa harmonia suavíssima e perfeita. Outra maneira de evasão no tempo e no espaço é refugiar-se num sonho, num devaneio, verdadeiros substitutos para a vida real. Lembre-se que a vida real para os românticos é algo difícil de encarar. Então, um trechinho do Álvares de Azevedo. Era uma noite, eu dormia, e no sonho eu revivia as ilusões que sonhei. Finalmente, o mais radical e definitivo de todos os processos de escapismo, a morte, valorizando como mais benigna e constantemente invocada pelos românticos. Para os românticos, encontrar a morte é paz na sua agonia intensa, no seu sofrimento amoroso, vamos dizer assim. Então, um trechinho do Junqueira Freire aí. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte, vem. Gente, olha o desejo, amiga morte, vem. Ele deseja a morte. Sétima característica romântica, escolha de heróis grandiosos, tá? Então, vamos lá. Como que eles fazem essa escolha desses heróis grandiosos? A. Exaltação de personagens históricas que forem compreendidas em sua época. O que inicia o romantismo lá em Portugal é um poema chamado Camões, do Almeida Garrett. Então, valorizando um Camões como um grande herói. O Camões foi um escritor do classicismo, todos vocês lembram, que escreveu os Lusíadas, magníssimo, né? Na língua portuguesa, que escreveu aqueles poemas que a gente estudou bastante, Amor é fogo que arde sem se ver. E o Almeida Garrett transforma ele em personagem da sua poesia. Então, esse é um exemplo. Mas eles vão buscar personagens históricas que foram incompreendidas em sua época. B. Escolha de piratas, de proscritos. Proscritos são condenados, né?
e bandidos como heróis de narrativas. Aqui que os piratas vão ganhar um charme. É por isso que o Jack Sparrow fez tanto sucesso, por causa do movimento romântico que dá um charme para os piratas, porque os piratas nada mais eram, gente, do que pessoas do mal, né? Atacavam navios, eles não eram bonzinhos, eles matavam. Esse romantismo do Jack Sparrow foi criado aqui nesse momento. C. Incorporação de lendas ou ocorrências verídicas na vida de poetas que tinham um destino trágico ou infeliz. Tá? Então eles vão incorporar tudo isso que são verídicos, fatos, né? São fatos. Eles acabam incorporando nos textos literários, que a gente sabe que é ficcional. Oitava característica, aceitação do mistério. O romântico, né, ele admite a ocorrência de fatos misteriosos, inexplicáveis, fantásticos, sobrenaturais, e o incorpora em suas obras. Então, um exemplo aí do Soares de Passos. Funérea campa, com frangor rangeu, branco fantasma, semelhante a um monge, dentre os sepulcros a cabeça ergueu. Então, assim, ele admite a existência de um fantasma aí, né, que está saindo do meio dos túmulos. Pessoal, então por hoje é só, tá? Eu falei para vocês então do momento histórico do romantismo e dei características gerais do romantismo. Essas características, elas vão variar de acordo com certos autores. Tem autor que vai recorrer a quase todas, tem autor que vai ficar fixado em uma ou duas. Então, tudo depende do autor e da sua localização. Para vocês fazerem no caderno, não é para mandar foto, tá? Isso aqui é para fazer no caderno. Semana que vem eu vou fazer uma aula de correção. Aí depois vou dar mais uma atividade para ver se vocês entenderam bem, para fazer uma atividade para nota aqui pelo Google Classroom. Tá? Então vocês vão pegar no livro de vocês, lá no livro 2 que vocês receberam, tá? Vocês vão ler a página 20, 21 e 22, que é uma retomada de tudo isso que eu falei, se quiserem rever meu vídeo quantas vezes quiserem. Aí vai ter um conto do Mia Couto que se chama O Perfume. Vocês vão responder as atividades da 1 a 5, tá? Correção na próxima semana. Não enviem, hein? Volto a falar. Dei algumas sugestões para vocês de filmes aí para ajudar a entrar nesse clima, né? Os Miseráveis, que é um musical maravilhoso, tá? Com o ator que faz o Wolverine. É um musical, ele é pesado, né? Ele mostra o momento da Revolução Francesa, ele mostra como os jovens, assim, muitos jovens perderam a vida e como que caminhou para isso, tá? A opressão que o povo sofria, bem legal Os Miseráveis. Orgulho e Preconceito, que mostra uma sociedade inglesa, tá? Mas a gente vai ter alguns entraves românticos aí nesse filme. O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes tem duas versões, uma mais antiga, uma mais atual. É assim, um filme extremamente romântico, tá? Ele tem muitas características das mais pesadas, do mal do século, de evasão, de fuga da realidade. E aqui ao lado coloquei algumas das fontes que eu pesquisei para montar essa aula para vocês, tá bom? Assistam os filmes, né? Os Miseráveis e O Morro dos Ventos Uivantes tem na Netflix. Orgulho e Preconceito, não sei se tem, mas em algum aplicativo vocês conseguem achar, é muito legal. Orgulho e Preconceito é com uma atriz bem atual, Keira Knightley, não lembro direito o nome. Gente, um beijo pra vocês, tô com saudades. Prometo não demorar mais para colocar para vocês a aula, tá? Hoje eu fiquei meio atrapalhada com o feriado aí, mas logo tá tudo em ordem. Essa semana já vou colocar, na quarta-feira já coloco a correção desses exercícios. E aí já posto uma atividade, mais uma para fazer em casa, pra gente poder depois fazer uma atividade de avaliação, tá bom? No mais, fiquem bem. Beijos!